Eu tive que dividir esse assunto, tá? Eu separei o assunto porque ele é um assunto um pouco complexo, ele exige um pouco de atenção, ele exige um pouco de trabalho, então nós iremos trabalhá-lo com calma. Então eu dividi esse assunto em duas partes. Em uma, nós vamos tratar MPI. E na próxima aula, o assunto complementar a MPI. O que é MPI? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu peço atenção. Se vocês sentirem dificuldade, por favor, me parem para a gente discutir. Ou então, se for algo que você possa revisar posteriormente, a aula vai estar gravada, vai estar disponível no YouTube e você vai poder trabalhar a aula lá. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai discutir? O que é MPI, uma introdução, os conceitos de MPI, o funcionamento do modelo básico, mais simples. Eu optei pelo mais simples para poder explicar mais fácil para vocês. Quais são as implementações de MPI e aplicações práticas de MPI? Tá, professor, mas o que é MPI? Vamos lá. Muitos problemas interessantes de otimização não podem ser resolvidos de forma exata, utilizando a computação convencional, sequencial, dentro de um tempo razoável, inviabilizando sua utilização em muitas aplicações reais na engenharia e na indústria. Embora os computadores estejam cada vez mais velozes, existem limites físicos e a velocidade dos circuitos não pode continuar melhorando indefinidamente. Nós temos um limite, né, de miniaturização até onde os circuitos podem chegar. Tá? Aqueles que entendem um pouco mais de processadores, eles sabem do que eu estou falando. Tá? Os processadores vão só até certo tamanho, até certa miniaturização. Dali para frente, o nível quase chegando ao nível subatômico. Dali para frente não dá para ir mais, não tem como. Certo? É a hora que a gente começa como o atual estágio da indústria chegou, a gente começa a ter vários núcleos e encaixa justamente no assunto que nós pretendemos discutir hoje e o assunto da nossa disciplina. Lembrando, meus caros, a PD é uma complementação de SD. Então, a galera que já estudou sistema distribuído, já pagou essa disciplina, não está pagando atualmente comigo na terça-feira, talvez alguma coisa aqui precise ser revisada, tá bom? Se caso isso aconteça, nós temos uma playlist lá de sistema distribuído que pode atendê-los nessa necessidade, tá bom? Muito bem. Por outro lado, nos últimos anos tem se observado uma crescente aceitação e uso de implementações paralelas nas aplicações de alto desempenho, como também nas de propósito geral, motivados pelo surgimento de novas arquiteturas que integram dezenas de processadores rápidos e baixo custo. Leia-se baixo custo, a situação de mercado antes da pandemia. Tá? Porque eu não sei o que tem a ver a pandemia com a situação de mercado que encarece terrivelmente o valor de processador. Não sei. Placas de vídeo, então, nem se fala. Essas arquiteturas compõem ambientes com memória distribuída, como, por exemplo, estações de trabalho ou PCs conectados em rede. Como vimos anteriormente, e aqui entra na parte do sistema distribuído, os computadores paralelos podem ser divididos em duas categorias principais. SIMD ou SIMD, Simple Instruction Multiple Data, e MIMD, Multiple Instructions Multiple Data. As máquinas SIMD ou SIMD executam uma instrução de cada vez sobre diversos conjuntos de dados. Nessa categoria estão as máquinas vetoriais e as matriciais. Muito bem. As máquinas MIMD rodam programas diferentes em processadores diferentes e podem ser divididas em multiprocessadores que compartilham a memória principal e os multicomputadores que não compartilham nenhuma memória. Beleza. Isso a gente já viu anteriormente, lá em sistema distribuído. Qualquer dúvida, vamos dar uma olhada lá.
Desconfio que a gente viu aqui também. Mas tem PDFs que podem nos apoiar. Quem sentir necessidade, dá uma procurada, voltar um pouquinho, né? Isso aqui, inclusive, foi uma questão de prova. Os multicomputadores podem ser divididos em máquinas MPP, Massive Parallel Processor, e COWS, VACs, Cluster of Workstations. Os MPPs são computadores que utilizam processadores padrão, como, por exemplo, IBM RISC 6000 ou RS 6000, a família DEC Alpha ou a família Sun Ultra Spark. Estamos falando de máquinas mainframes, né? Que utilizam sistemas operacionais distribuídos, trabalham em rede, são máquinas que foram desenvolvidas para trabalhar em rede. Uma outra característica dos MPPs é o uso de redes de interconexão proprietárias, de alta performance, baixa latência e banda passante alta. Estamos falando, então, de redes de alta performance, né? Aquelas que gigam, tudo navega 100 megabits para cima. Tá? Importante, como esse assunto já é um pouco, digamos, antigo, porque isso vem sendo realizado e operado pela indústria nos últimos 20 anos, então, o que eles chamam de rede de alta performance, para nós, hoje, é meio trivial. Vamos entender assim, tá? Porque naquela época, uma rede de 100 megabits, nossa, era um espetáculo, era uma coisa, né, fantástica. Hoje, para nós, é algo trivial. Vivemos em uma época em que as taxas de transferência de download em internet giram na casa dos 240 megabits por segundo. 240, 250. Em algumas situações, em algumas fibras, pode chegar a 500 ou mais. Né? As melhores redes do mundo trabalham na casa dos gigabits já. Então, a tecnologia evoluiu em termos de hardware. Mas será que o software acompanhou? Um call é composto de algumas centenas de PCs ou estações de trabalho, ligados por intermédio de uma rede comercial. Este ambiente paralelo já é uma realidade em empresas e universidades, tornando-se mais acessível que outros computadores paralelos de alto custo comercial. Um comentário. O objetivo em APD, se a gente estivesse em laboratório, era montar um call. Tá? A gente ia montar um call para executar alguns ambientes de trabalho, alguns algoritmos de programação paralela em laboratório. O objetivo inicial da disciplina é esse. No entanto, a gente não tem laboratório. E eu não vou cobrar vocês, criem aí várias máquinas virtuais, tal. Não. Não é todo mundo que tem um latifúndio de memória RAM e de processador para executar algo assim. Então, a gente está vendo isso do ponto de vista teórico. Tá? Mas apenas salientando que em determinado momento a gente veria isso na parte prática, em laboratório. Importante. Os pesquisadores Yue-Fan Deng e Alex Korobka, em sua obra The Performance of a Supercomputer Built with Commodity Components, de 2001, apresentaram um sistema COL chamado Galaxy, com o I maiúsculo, implementado sobre uma rede de alta velocidade. Observa só o que eles consideravam na época, tá? Uma fast gigabit Ethernet com velocidades superiores a 100 megabits. Para nós, hoje é trivial. Naquela época não era. Nesse mesmo ano, a NTT Data Corp, que é japonesa, testou uma super rede de computadores com a Intel, com a Silicon Graphics, a Nippon Telegraph e a Telephone East Corp, NTT East, envolvendo cerca de 1 milhão de PCs, com o intuito de criar um supercomputador virtual com capacidade de processamento 5 vezes maior que o mais rápido computador da época. Tá bom? Hoje, algumas redes ultrapassam os teraflops de processamento, né, que é a unidade de medida. Mas isso para nós, hoje, isso é mais comum. Os data centers permitem. Naquela época a gente não tinha isso. Mas pasmem, as mesmas técnicas são empregadas até hoje.
Importante salientar isso. Além da rede de comunicação, é necessário uma camada de software que possa gerenciar o uso paralelo dessas máquinas. Estamos chegando ao que nos interessa. Para tanto, existem bibliotecas especializadas para tratamento de comunicação entre processos e a sincronização de processos concorrentes. De uma forma geral, as bibliotecas são utilizadas sem maior dificuldade, tanto nas máquinas MPP quanto nas máquinas CALL, de maneira que as aplicações podem ser transferidas entre ambas plataformas. Os dois sistemas baseados na troca de mensagens mais usados em multicomputadores são o MPI, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje, Message Passing Interface, ou interface de passagem de mensagem, tá? E PVM, que é o assunto da próxima aula. Eu tive que desmembrar, porque senão ia ficar uma aula imensa. Parallel Virtual Machine. Então, a gente vai discutir máquina virtual paralela na próxima aula, tá bom? Importante, um dos principais objetivos do desenvolvimento de aplicações paralelas é a redução do tempo computacional. Contudo, não se deve buscar simplesmente otimizar uma simples medida de aceleração, razão entre o tempo do programa sequencial e o tempo de execução da versão paralela. Deve ser também consideradas outras medidas, como eficiência e escalabilidade. Nós já vimos, mas vamos dar uma olhada no que é cada uma, rapidinho? Eficiência é usada para medir a qualidade de um algoritmo paralelo e é definido como uma fração do tempo em que os processadores estão ativos, razão entre a aceleração e o número de processadores. Considerando a utilização dos recursos computacionais independentemente do tamanho do problema. Isso é eficiência. Escalabilidade. Esse já é mais famoso, a gente já conhece, já teve mais contato com esse termo, né? Medida de desempenho que indica a variação do tempo de execução e da aceleração, com o acréscimo do número de processadores e ou tamanho do problema. Então, escalabilidade, aumento da quantidade de recursos para execução de uma determinada tarefa, tá? Ou a modificação do tamanho do problema. E esse conceito já é novo para nós, certo? Então vamos lá, vamos falar de MPI. É um padrão para a comunicação de dados em computação paralela. Opa, diz respeito ao nosso interesse, tá? O qual é constituído por uma ou mais tarefas, as quais podem ser processos ou threads, dependendo da implementação, que se comunicam acionando-se funções para o envio e recebimento de mensagens entre processos. É o resultado de esforço de aproximadamente 60 pessoas, pertencente a 40 instituições, principalmente dos Estados Unidos e Europa. Estamos falando de universidades e empresas, indústrias da área de TI, fabricantes, etc. A maioria dos fabricantes de computadores paralelos participou de alguma forma da elaboração do MPI, juntamente com pesquisadores de universidades, laboratórios e autoridades governamentais. Olha como é importante esse negócio. Vocês vão ver isso lá na aplicação prática, para que serve. O início do processo de padronização aconteceu no seminário sobre padronização para a troca de mensagens em ambiente de memória distribuída, realizado pelo Center for Research on Parallel Computing, em abril de 1992, lá nos Estados Unidos. Nesse seminário, as ferramentas básicas para uma padronização de troca de mensagens foram discutidas e foi estabelecido um grupo de trabalho para dar continuidade à padronização. O desenho preliminar foi realizado em novembro de 92, olha quanto tempo faz, sendo a versão revisada finalizada em fevereiro de 93. É usado até hoje. Em novembro de 92, foi decidido colocar o processo de padronização numa base mais formal, adotando-se o procedimento e a organização do HPF, ou High Performance Fortran Forum. Olha só, uma coisa... Fortran é uma coisa velha, coisa antiga. Nem tanto. Fortran é uma linguagem de programação muito importante para pesquisas científicas. Ela está sendo gradualmente substituída pelo Python. Tá? O projeto do MPI padrão foi apresentado na conferência Supercomputing em 1993,
realizado em novembro desse ano, do qual se originou a versão oficial do MPI, 5 de maio de 1994. Então, a versão oficial do MPI saiu em 5 de maio de 94. Ao final do encontro do MPI 1, em 94, foi decidido que se deveria esperar mais experiências práticas com ele. A sessão do Fórum MPIF do Supercomputing em 94 possibilitou a criação do MPI 2. Então, logo em seguida, a gente já teve a versão 2 da bagaça, que teve início em abril de 95. No Supercomputing 96, outro grande encontro que aconteceu, foi apresentada a versão preliminar do MPI 2. Olha, levou 2 anos já para evoluir o tempo. Em abril de 97, o documento MPI 2 foi votado e aceito de forma unânime por aquelas 40 empresas envolvidas. 40 entidades, instituições, vamos dizer assim, empresas, universidades, etc. Tá bom? No padrão MPI, uma aplicação é constituída, olha só, então vamos falar da composição dela, tá? Por um ou mais processos que se comunicam, acionando-se funções para o envio e recebimento de mensagens entre processos. Lembra o RPC, que a gente viu na aula passada? Inicialmente, a maioria das implementações, um conjunto fixo de processos é criado. Porém, esses processos podem executar diferentes programas. Por isso, o padrão MPI é, algumas vezes, referido como MPMD, Multiple Program, Multiple Data. Não tem a ver com aquele MIMP, tá? Toma cuidado, porque lá é MIMP, isso aqui é outra coisa. Elementos importantes em implementações paralelas são a comunicação de dados entre processos paralelos e o balanceamento de carga. Dado o fato do número de processos no MPI ser normalmente fixo, atenção, número de processos do MPI é fixo. Aqui enfocaremos o mecanismo usado para a comunicação de dados entre processos. Então, a gente vai trabalhar com a visão de comunicação entre dois processos distintos, tá bom? Os processos podem usar mecanismos de comunicação ponto a ponto, operações para enviar mensagens de um determinado processo a outro. Um grupo de processos pode invocar operações coletivas, que a partir daqui nós vamos denominar como collective, de comunicação para executar operações globais, que envolvem a aplicação como um todo. O MPI é capaz de suportar comunicação assíncrona e programação modular. Lembra a orientação a objeto? Através de mecanismos de comunicadores, que a partir daqui vamos chamar de communicator, que permitem ao usuário MPI definir módulos que encapsulem estruturas de comunicação interna, programação orientada a objeto. Os algoritmos que criam um processo para cada processador podem ser implementados diretamente utilizando-se comunicação ponto a ponto ou coletivas, né? Do termo coletivo. Os algoritmos que implementam a criação de tarefas dinâmicas ou que garantem a execução concorrente de muitas tarefas num único processador precisam de um refinamento nas implementações com MPI. Então, não basta simplesmente você pegar um modelo de algoritmo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e falar, eu vou usar esse conjunto de biblioteca e implementar. Lembra do ciclo de vida do software? Que a gente, quem fez engenharia comigo, discutiu. Quem fez com a Simone também deve ter discutido isso. Ciclo de vida do software. Faz levantamento, né? Análise de requisitos. Logo em seguida, desenvolve-se os requisitos, testa-se os requisitos, se homologa os requisitos e publica-se em produção, beleza? Então, quando fala de refinamento de implementação, o que isso quer dizer? Quer dizer que você fez todo esse ciclo e você, após a publicação, você volta lá atrás para verificar o que eu posso melhorar. Isso é quase que uma obrigatoriedade em se tratando de MPI. Por quê? Porque ao chegar ao final, o programador pode ter essa noção de que existem fases ou etapas que podem ser refinadas. Eu coloquei muita coisa ali, né, naquele trecho. Eu podia diminuir aquilo ali, criar um método
por exemplo, que execute essa chamada e eu só passo os dados que eu quero chamar como parâmetro desse método, né? Isso é refinamento, né? Reengenharia, né? Você visualizar algo, eu posso melhorar. Você voltar, aplicar esse conceito, revisar, refinar esse conceito, testá-lo, está funcionando? Publica. Volta para a linha de produção de novo e refina novamente. Sempre vai existir alguma coisa que pode melhorar. Não é verdade? Vamos lá. Seu objetivo é prover um amplo padrão para escrever programas com passagem de mensagens de forma prática, portátil, eficiente e flexível. Mas, atenção, não é um padrão IEE ou um padrão ISO, mas chega a ser um padrão industrial para o desenvolvimento de programas com troca de mensagens. Agora, vamos forçar um pouquinho a memória. Metodologia ágil é um padrão ISO? É um padrão IEE, que é um padrão industrial? Mas é padrão, uma metodologia a ser seguida, né? Não é um padrão, é uma metodologia a ser seguida, que pode ser seguida, né? Aqui se aplica o mesmo conceito. Não é uma norma técnica, porém pode ser aplicada em diversos setores da indústria, especialmente aqueles em que nós temos o desenvolvimento de máquinas ou softwares, né? Apesar do pessoal falar que fábrica de software não existe mais. Discordo, mas existe. E aí, a partir desse momento, você introduz o conceito do MPI para a troca de mensagens em um sistema distribuído. Já está pronto. Está tudo mastigado. Os algoritmos estão todos preparados. Tem, inclusive, frameworks que trabalham com várias linguagens. Java, C Sharp, C++, que é o original, Python. Então, está tudo pronto. Você só pega, implanta e põe para rodar. Mas não é um padrão industrial, não tem uma normativa que dita isso. Certo? Por falar nisso, para tudo, questão do professor. Questão do professor. O que o professor vai pedir? Vamos lá? Eu quero que vocês pesquisem e expliquem detalhadamente o que se trata as siglas IEEE e ISO. Tá? Eu quero que vocês expliquem o que significa isso aqui, ó. IEEE e ISO. Então, essa é a questão do professor. Pesquise e explique detalhadamente o que é essa sigla e o que é essa sigla. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Padrão ISO não é padrão de imagem de DVD ou CD, tá? Estou falando de um padrão industrial, tá bom? Uma norma técnica. Eu não estou falando de DVD ou CD, tá? Tem que explicar. Né? Tem que explicar. A gente teve alguma confusão no último relatório, então não podemos deixar de explicar isso, tá bom? Então, questão do professor é a explicação dessas duas siglas. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Continuando, vamos falar do funcionamento dele? E aqui a gente vai começar a tratar de programação, tá bom? Vou fazer uma pergunta básica antes da gente continuar. Quem da turma que está presente neste momento nunca viu C++? Por favor. Levanta a mão. Aperta lá e levanta a mão para mim. Só para eu saber. Tá, o Wagner. Quem mais? Nunca viu C++. Aí, professor.
Pois não, Os... pode falar. Bom, no curso aqui foi ensinado o C e o C Sharp, mas do C++ em si eu não lembro de nada, de alguém explicando. Gente, me corrija se eu tiver, se eu tiver errado, por favor, vocês me corrijam. Vocês não tiveram tiveram algoritmos do professor Paulo. O professor Paulo, na primeira vez dos algoritmos, vocês viram C. Tem uma disciplina chamada algoritmos, estrutura de dados avançados, se não me falha a memória. Vocês já tiveram essa disciplina? A gente já teve, foi C++ mesmo. Foi em C++, né? Uhum. Tá. Wagner, você não cursou essa disciplina? Não, eu só falei que eu não lembro agora de cabeça, rápido. Aham. Mas se eu vou ter que olhar nos cadernos antigos para dar uma revisada, então. Meu amigo, dá uma revisada, tá? Porque muita coisa do que a gente vai ver agora nessa parte da aula envolve C++, tá bom? E envolve algoritmos também. Legal, Thiago. Então quer dizer que o que eu estou falando aqui não vai matar ninguém, né? Assim espero. Então vamos lá, vamos continuar então. Embora o MPI seja um sistema complexo, um amplo conjunto de problemas pode ser resolvido usando apenas 6 funções, por isso modelo básico, que servem basicamente para iniciar, terminar, executar e identificar processos, enviando e recebendo mensagens, certo? Espera aí. Vocês estão vendo essa disciplina de estrutura de dados avançados? Vocês estão vendo em C? O Thiago e o Wander estão falando isso para mim. É isso? Gente, então eu vou tomar cuidado com a explicação de agora em diante, porque talvez vocês não entendam o que eu vou explicar aqui. Tá bom? Vamos com calma, então. Vamos dar uma olhada no algoritmo aqui que a gente vai ver. Tá bom? Então, atenção aqui. Isso é mal, tá? C++, nessa altura do campeonato, vocês já deviam ter visto. Isso é mal. Tá bom? Muito mal. Tá. Eu vou dar continuidade e, se em algum momento ficar complicado, levanta a mão para eu ver que vocês não estão entendendo, ou então abra o microfone e fala comigo, tá? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Aqui vocês podem ver os métodos de cada uma das ações que são tomadas. Esses 6 métodos, eles são os métodos do modelo básico, são os mais simples. Eles são o suficiente para desenvolvermos aplicações que trocam mensagens utilizando MPI, tá bom? Vamos ver a funcionalidade geral deles para depois vê-los no algoritmo, tá bom? Todos os procedimentos acima, exceto os 2 primeiros, init e finalize, possuem, ou finalize, né, como vocês preferirem, possuem um manipulador de comunicação como argumento. Manipulador de comunicação como argumento. Então, parâmetro, né? Vai lá no parâmetro. Esse manipulador identifica o grupo de processos e o contexto das operações que serão executadas. Então, o parâmetro desse método init, ele informa qual grupo de processos se pertence, né, a informação e em qual contexto as operações serão realizadas. Isso faz parte do parâmetro dele. Os comunicadores proporcionam o mecanismo para identificar um subconjunto de processos durante o desenvolvimento de programas modulares, assegurando que as mensagens planejadas para diferentes propósitos não sejam confundidas. Muito bem.
Vamos analisar um exemplo de um programa paralelo. Observe, vão acompanhando, por favor. Esse programa busca no espaço de soluções viáveis a melhor solução, segundo uma função objetivo. O ambiente paralelo tem 5 processos. Esse modelo que a gente vai ver agora, esse exemplo, ele tem 5 processos. O processo 0 é encarregado de controlar a busca. No início, ele faz uma amostragem do espaço de soluções viáveis para encontrar 4 diferentes soluções iniciais que são enviadas aos processos 1, 2, 3 e 4, utilizando o procedimento MPI Send. Gente, eu vou fazer o seguinte, para que todo mundo possa entender, eu vou ler cada item e eu vou abrir o algoritmo para mostrar para vocês, beleza? Acompanhem, por favor. Então, vamos lá. O processo 0 é encarregado de controlar a busca. Vamos descer até onde está aqui a inicialização. Então, vamos lá. O que ele faz? Ó, eu inicio o programa, eu carrego uma variável de status, né, onde eu jogo a situação atual do MPI, eu inicializo o MPI, eu jogo aqui os identificadores do rank do MPI, todas as informações necessárias, e eu defino qual é o tamanho da comunicação que eu vou fazer. Beleza. Em seguida, eu verifico. Se o rank for igual a 0, eu faço um método, né, um conjunto de instruções, onde eu vou trabalhar com a amostragem do espaço de soluções. Lembrando que são quantas soluções? 4. Então, vamos lá. Eu começo da origem até o número máximo de fontes disponíveis. E aí eu faço. Para cada fonte, eu verifico. Eu mando uma mensagem para a solução inicial 1, eu mando outra mensagem para a solução inicial 2, outra para a solução inicial 3, solução inicial 4. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comunicando, eu estou passando informações para 4 outros processos diferentes, certo? Cada um deles trata a mensagem que eu vou enviar de uma forma diferente. Podemos imaginar isso como sendo, a solução inicial 1 poderia ser, por exemplo, um processo do sistema de contas a pagar. A solução inicial 2 poderia ser um processo do sistema de contas a receber. A solução inicial 3 poderia ser um processo do fluxo de caixa, né? E a solução inicial 4 poderia ser, por exemplo, uma impressão de relatório, um processo de impressão de relatórios. Tá certo? Então, nós temos 4 cenários completamente distintos aí. Professor, isso é como se fosse hoje em dia que a gente usa um Kafka, assim, para troca de mensagem, mas é nativo do C++. As aplicações C++ já podem trocar mensagens nativamente, assim? Sim, mas utilizando a biblioteca MPI para isso. Tá? Aqui a gente está trabalhando com computação paralela. Atenção. Correto. Né? Lá nos métodos que a gente usa para desenvolvimento para web, a gente trata isso diferente, né? Por exemplo, a gente usa lá os métodos de comunicação dos verbos HTTP, né? Get, put, post, delete. Tá? Aqui, a gente está trabalhando de forma paralela. Ah, tá. Então, é algo completamente diferente. Apesar no mesmo host aí. Apesar de trabalhar de forma assíncrona, mas nós ainda estamos operando de forma paralela. Tá bom? Vamos dar uma continuidade. Eu ia passar aqui, mas vamos lá. Vamos com calma. O que ele está fazendo aqui, então? Olha lá. Ó. No início, ele faz uma amostragem do espaço de soluções viáveis para encontrar 4 diferentes soluções iniciais. Ó, aqui. Essa amostragem localizou essas 4 soluções. Certo? O que seriam essas soluções? Outros processos com os quais eu posso me comunicar. Tá bom? E aí ele fala o seguinte, ó.
que são enviadas aos processos 1, 2, 3 e 4, utilizando o processo MPI Send. Olha só, está aqui embaixo, ó, peraí. Aqui. O que ele faz? Ó, aqui, ele manda informações, né, contactando para cada um dessas soluções que foram encontradas. Ele manda uma mensagem dizendo, ó, fique em stand-by aí, podemos iniciar o processamento. Então, ele disparou as 4 mensagens para ele. Muito bem. O que ele faz em seguida? Ele vai fazer uma varredura, esse fora aqui, ó. Ele vai fazer uma varredura do search, começando em 0 e indo até a fonte máxima, que são os 4 cenários que nós temos. Então, ele começa em 1 e acaba em 4. Beleza? Vamos ver lá. Esses processos, ao receber a mensagem, iniciam um processo de busca. Olha lá, ó. É aqui embaixo que eu faço. Eu disparei a mensagem. Eu recebi uma mensagem de resposta? Tipo, estou em stand-by. Estou aguardando o seu retorno. Eu recebi essa informação? Sim. Então, eu inicio a busca na solução inicial 1. O que seria essa busca? Poderia, por exemplo, eu estar buscando uma determinada informação. Lembra lá no início? Eu falei que a solução inicial 1 era um processo no sistema de contas a pagar. Faça uma busca, né, de determinada conta ou determinado cliente e traga as informações para mim. Mas repara, nós estamos fazendo isso tudo de forma paralela. Tá? De maneira assíncrona. Tó, faz e quando der a resposta, você me volta aqui. Beleza? E ele faz isso para cada uma das soluções que ele encontra. Tá? Se for 1, dispara 1. Se for 2, 2. 3, 3, 4, 4. Ele dispara o receive, recebe a informação, ele realiza a busca dentro do processo que ele está se comunicando, e depois ele faz o gather, quer dizer, eu reúno a informação que eu preciso. E aí ele mantém, segura. Certo? Ele faz isso para cada uma das soluções iniciais. 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Vamos voltar ali agora. Olha lá. Quando os processos de busca atingem seu critério de parada, eles enviam o resultado ao processo 0, quem invocou as soluções, utilizando a função MPI Gator. O que ele faz, então? Reúne os resultados em um lugar só. O processo 0, então, avalia a melhor solução encontrada para enviar uma nova solução a todos os outros processos, utilizando a função MPI Bcast, de broadcast, transmissão. E se inicia um novo processo de busca a partir de uma solução corrente melhor. Onde que está isso, professor? Está aqui, ó, na segunda parte do algoritmo. Ó. Enquanto a condição de parada não for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele já encontrou a solução que mais se adequa à nossa resposta. Então, vamos imaginar que o que a gente estava procurando é o cadastro do cliente no processo de contas a pagar, no processo de contas a receber. Qual era o terceiro? No processo do fluxo de caixa e a última no processo de impressão. Busque os dados deste cliente, certo? Aí ele dispara para os 4. Aquele dos 4 que trouxer a melhor resposta, ele informa aqui no broadcast que ele já escolheu qual a melhor solução. Vamos imaginar que a melhor solução seja do contas a receber. Então, a solução 2, né? Beleza. Encontrei a melhor solução. Eu aviso todos os outros processos. Ó, eu já encontrei a melhor solução. Certo? E aí, o que eu faço? Em seguida, eu faço um broadcast informando todo mundo. E se eu não achei? Que é o else aqui. Eu disparo novamente, mas dessa vez usando a melhor solução corrente. O que quer dizer? Ó, eu achei a resposta naquele processo lá do contas a receber, certo?
Beleza. Eu disparo a busca novamente para pegar os dados ali e eu reúno usando os dados da melhor solução 1, da melhor solução 2, da melhor solução 3 ou da melhor solução 4. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou complementando a informação, certo? É como se eu estivesse compondo um objeto. Ah, lá no Contas a Receber tem a inscrição estadual, o CNPJ, o nome fantasia, a razão social, mas não tem o endereço. Tá. Aonde poderia haver o endereço? O endereço poderia estar na solução 3, que é o processo do fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa olha o cadastro do cliente em outro lugar. Então, o que eu faço? Eu complemento a informação. Eu reúno a informação com aquela que eu tenho. Entenderam? Eu já tenho 4 propriedades. Eu vou complementar aquilo que eu tenho. Eu reúno estas informações. Certo? E por último, eu já consegui tudo o que eu queria, que é o objeto completo, e aí eu disparo o finalize. Ou finalize, como vocês preferirem. Tá? Que quer dizer o quê? Acabou a comunicação. Eu já cumpri o que eu queria. Fim de programa. Ou fim de método, né? Provavelmente isso no método, né? Vamos entender dessa forma, é melhor. Certo? Todo mundo entendeu o que eu falei? Como eu expliquei? Tem alguma dúvida? Fala agora. Tá, eu não entendi, professor, como que a aplicação se configura? Como que a aplicação publicadora configura para as outras que vão consumir as mensagens? Como que elas se conectam para ouvir a mensagem que vai ser publicada para ela? Tá, você tem que usar a MPI dos dois lados, primeiro. Tipo, Tá? por baixo dos panos, quem tá... Então, você está trabalhando com o quê? Com troca de comunicações via RPC, tá bom? Então, quando eu disparo e encontro a melhor solução, disparei para elas, ó, cada uma delas pesquisa aí informações desse cara. Beleza, cada uma delas disparou. Detalhe, eu não estou fazendo uma por vez, tá? Eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então tá. Cada uma delas faz suas pesquisas, obtém os dados e reúne esses dados no processo zero. O processo zero sou eu. Reúne todas as informações aqui, beleza? Então, troca de mensagens via RPC, eu mandei a inscrição estadual, ele me respondeu o que ele tem. Certo? Então, eu tenho um MPI send e lá do outro lado tem um MPI receive. Então, os dois lados trabalham com essa forma de comunicação. Bateu do outro lado, ele fica esperando. Veio uma pergunta, está perguntando sobre o cliente com essa inscrição estadual aqui. Vou procurar se eu tenho. Achei. O que eu tenho é isso aqui. Aí ele pega o objeto, formata o objeto, tá? E normalmente, tá? Ele trabalha esse objeto em formato texto. Não é a melhor forma, mas é assim que ele operava, tá? Então, ele pega essas informações em formato texto e responde. No que ele responde, eu, processo zero, recebo essa informação lá da solução 1. Tá, a informação que veio como? Tem inscrição estadual, mas isso eu já tinha. E tem CNPJ. Só? É muito pouco. Aí vem a solução 2. Solução 2 tem essas duas informações, mais a razão social. Então, estou reunindo informação. Aí vem a solução 4. Ela trouxe o restante da informação para mim. Então, tem toda a informação do objeto que eu preciso agora. Essa é a melhor solução que eu tenho. Eu reuni e montei o objeto, certo? Agora eu preciso mandar para que cada solução se atualize. Então, eu estou fazendo uma busca novamente da melhor solução corrente e eu reúno a informação
tá? E aonde que eu faço essa transmissão, professor? Aqui, ó. MPI Broadcast. Mando para todo mundo. Ó, a melhor solução corrente é essa aqui, ó. É o cadastro do cara completo. Cada um deles se atualiza. O que o programador vai fazer? Quando ele recebe um broadcast, o que vem na informação? Ah, vem a informação do objeto do usuário, que é todos os campos dele, né? Inscrição estadual, CNPJ, razão social, nome fantasia e o endereço. Beleza, vou me atualizar então. Aí ele faz um MPI busca, né, um search dentro dele, ou um método de busca lá dentro dele próprio, né? Localiza e atualiza. Falou, beleza, atualiza essa informação aqui. Pronto. Ele responde. Já fiz. Broadcast atendido, certo? Muito bem. Qual que é o próximo passo? Processo 0. Eu vou disparar a busca no melhor cenário possível, certo? Qual é o melhor cenário possível? É aquele que tem mais informações. O cenário que a gente montou que tem mais informações é o busca 3. Então ele vai lá novamente, pega essa solução, joga lá, faz a busca, traz os dados e ele reúne essas informações. Beleza. Reuniu, tá tudo certo, tá tudo ok? É aquela informação com todos os campos? Sim, porque a solução 3 já se atualizou. Legal. E aí o que ele faz? Finaliza o processo. Está aqui o objeto prontinho para você. Então o que você tem aqui? Por baixo do pano, você tem comunicação via RPC. Send e receive. Send de cá, recebe de lá. Send de cá, receive de lá. Certo? Muito bem. A responsabilidade de programação disso, de quem é? Os programadores responsáveis de cada lado. Do nosso lado, como processo 0, pode ser a gente. Mas do outro lado, na solução 1, cara, é uma outra empresa que está cuidando daquilo. Só que ele usa MPI lá, eu também uso aqui. Então nós estamos trabalhando de forma paralela. Certo? Eu estou executando isso de que forma? Tudo ao mesmo tempo, mas de forma assíncrona. E ele aguarda até receber a melhor resposta. Ele fica esperando lá. Até a solução 1 responder. A solução 2 respondeu. A solução 3 não respondeu. A solução 4 respondeu. Aí ele fica esperando a 3. Pronto, respondeu. Beleza. E aí ele avalia qual delas é a melhor. Ele reúne essas informações e verifica qual delas é a mais completa. A 3. Foi a que a gente escolheu. Então tá. Se a 3 é a mais completa, ele repete o processo, só que dessa vez disparando um broadcast para todo mundo se atualizar. E depois ele valida. A melhor situação é qual? É a 3. Então ele vem direto no 3 e aplica a reunião para confirmar. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Finaliza o processo, tá o objeto prontinho. Se vira. Certo? Entenderam? É algo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado com os verbos HTTP. Quem está muito focado nisso, muito bitolado, é difícil de entender, tá? Mas nós estamos tratando de comunicação paralela, tá? Métodos HTTP não trabalham com programação paralela. Então, é meio difícil de compreender mesmo. Eu entendo lá de vocês, tá? Felipe, você entendeu agora? Então, ainda está um pouco abstrato para mim como funciona o mecanismo do MPI. Por quê? No RPC, eu entendo que tem a aplicação, ela precisa ter uma camada intermediária para comunicar, que é algum tipo de interface, que ela pode invocar os métodos remotos, né? Certo. E aí a implementação do RPC pode estar aplicada ali a diferentes métodos de transporte. Certo. E aí o servidor RPC que faz a chamada de uma área de memória diferente da área de memória que a aplicação está trabalhando.
Correto. Beleza. Chique. Agora, no caso da MPI, tipo, o porquê? Qual que é a diferença dele pro RPC normal? Entendeu? Isso que eu não tô entendendo. Não tem Porque diferença. O MPI... parece muito parecido as Não, coisas. o MPI embarca o RPC. Quando você falou interface, eu até ia complementar, mas deixei você terminar. Quando você fala interface, Correto. é o MPI. O MPI é aquela interface. Entendeu? A interface de comunicação é o MPI. Entendi. O MPI é essa interface de comunicação. Então, o nome dele, inclusive, é esse. Certo? Ah, tá, O entendi. RPC está embarcado dentro dele. Entendi. Então, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, o Google tem aquele sistema de RPC que eles criaram, que é o gRPC, que põe um paradigma para você programar em cima do RPC, usando a tecnologia de RPC, a framework deles ali. Certo. Então, o MPI é como se fosse um framework RPC. Assim, ele tem um paradigma que para você seguir, para você trabalhar com RPC. Isso, exatamente. Entenda como se fosse um framework que embarcasse o RPC. Claro, agora eu entendi. Tá? Entenda justamente isso. Ele é como se ele é um framework que embarca o RPC. Ele é a interface. Tá? Quer dizer, vamos dizer assim, ele já vem pronto para você aplicar. Certo? Você só abre a linguagem lá, embarca as bibliotecas. Perfeito. E começa a trabalhar com ele. Tá? Ele é uma das opções. A gente escolheu trabalhar com ele porque ele é uma das mais simples. Né? Modelo mais básico. Tá? Vamos seguir aqui. Se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí que eu paro a aula na hora. Vamos ver um pouquinho sobre esses métodos, tá? As funções MPI init e MPI finalize são usadas respectivamente para iniciar e finalizar uma execução MPI. O MPI init deve ser chamado antes de qualquer função MPI e deve ser acionada por cada processador. Olha lá. Depois de ser acionada a MPI finalize, não se pode acessar outras funções da biblioteca. Acabou a comunicação, né? Finalizou, morreu. Destrói o objeto, vida que segue. A função MPI com size determina o número de processos da execução corrente. E o MPI com rank os identifica usando um número inteiro. Então, por isso que começa lá, logo que ele começa, você já define ele aqui, estabelece, né, como que ele vai funcionar dali para baixo. Tá bom? Importante, tá? Ele tá usando apontador aqui, né? Apontador, não. Ponteiro. Como é que é o nome? Esse comercial é o que mesmo? Não é ponteiro, professor? Não, o ponteiro é o asterístico em C#, lembra? O e-comercial tem outra finalidade. Referência. Referência, by ref. Obrigado, Felipe. Isso mesmo. By ref. Legal. Vamos continuar. Passamos aqui. Os processos pertencentes a um grupo são identificados com um número inteiro precedido de um 0. As funções MPI send e MPI receive são usadas para enviar e receber mensagens. Isso está claro. Percebem aqui, então, esse encaixe que eu estava explicando para o Felipe agora? O MPI, ele é a interface do RPC. Uma das. Né? Você pode trabalhar com RPC puro, o Felipe deu um bom exemplo, ou você pode trabalhar com ele. Tem outros que você pode utilizar. Tá? A gente está olhando um deles. Importante, tá? Antes de proceder com aspectos mais sofisticados do MPI, a gente não vai ver isso, é muito complicado. É importante assinalar que a programação de troca de mensagens não é determinística. Ou seja, a chegada das mensagens enviadas por dois processos A e B ao processo C não é definida. Não tem como estabelecer. Ele fica lá esperando. Na hora que vir, veio.
certo? Isto é, o MPI não garante que uma mensagem enviada do processo A e de um processo B chegue na ordem que foi enviada. E aqui vai, ó, a responsabilidade disso depende do programador, que deve assegurar a execução determinística, ordenada, quando for solicitado. Então, a responsabilidade, tá, da programação nesse caso fica em cargo do programador. Deixa eu comentar aqui. O Vander mandou para mim aqui, ó, ele confirmou, tá, que a turma que está vendo algoritmo de estrutura de dados avançado vai se manter em C, porque diz que é mais tranquilo de ver a matéria. O pessoal que está vendo essa matéria, seria interessante tocar uma ideia depois para saber em qual momento vocês vão ver C++, tá? Se é que vocês vão ver C++, tá? Porque seria interessante que vocês a vissem, tá? Eu entendo a escolha do Paulo por C. Agora, tem que ver junto à coordenadora em que momento que vocês vão ver C++, porque seria interessante, tá bom? Tipo, essa implementação, ou todo e qualquer modelo MPI, por exemplo, você não vai achar em C. Você só vai achar em C++. Então, se porventura algum de vocês quiser se aventurar nesse terreno no futuro, vai ser problemático. Você vai ter que aprender C++. Tá? Existem outras formas de trabalhar? Com certeza. Existem outras maneiras com as quais vocês podem operar. Mas o MPI propriamente dito, as bibliotecas, o framework MPI, ele está disponível em C++. Tá bom? Então, é só uma colocação, gente. Não é uma obrigatoriedade. Entendam, por favor. Tá? É uma colocação. O professor está colocando algo para vocês que existe apenas naquela linguagem. Se, porventura, no futuro, vocês forem trabalhar com isso, eu posso até ajudar vocês no futuro, pesquisar alguma coisa em um framework mais moderno. Ah, professor, tem uma implementação de MPI dentro do .NET Remote e tem uma forma de usar. Beleza, vamos pesquisar. Ah, tem uma implementação MPI em Python. Vamos pesquisar, vamos dar uma olhada. Eu sei que existe em Java. Eu sei disso. Tá? Muito bem. Fala, Felipe. Professor, onde que baixa? Onde que baixa o MPI para fazer teste? É no openmpi.org? É uma delas. É uma delas. O OpenMPI ele é um framework open source, que dá, inclusive, para você pegar o código-fonte. Aquela dúvida que você estava tendo de como fazer, tá. Lá você pode observar isso aí. Só não sei quais são as fontes disponíveis, tá? E se é liberado Legal. assim. Eu acho que é mediante cadastro, tem um lance assim, tá bom? Mas tem como fazer. Vamos continuar aqui. A especificação da origem, o source, no MPI Receive, pode permitir o recebimento de mensagens vindas de um único processo específico, ou de qualquer processo. Então, aqui a gente está falando do outro lado. Essa segunda opção permite receber dados que tenham qualquer origem, e isso algumas vezes é útil. A gente não sabe, a gente está ali dentro do barramento distribuído, né? Ou digamos, dentro do framework de comunicação, e a gente não sabe quem são as máquinas que podem vir a fazer a invocação dos métodos remotos para trabalhar em paralelo. Então, a identificação da origem é interessante, porque aí você vai saber para quem você vai responder. Certo? Porém, a primeira opção é preferível porque as mensagens chegam na ordem do tempo em que foram enviadas. Aí tem complicador, então. Se ele passa o source, tem uma ordem de chegada das mensagens. Você sabe para quem responder. Se as mensagens vieram da mesma origem, existe uma ordem de chegada delas. E aí você deve numerá-las
para respondê-las em ordem. Porque quem está esperando a resposta, espera a resposta em ordem. Certo? Então, repara, nós estamos falando de coisas muito bem ordenadas, dos dois lados. Não é uma bagunça generalizada que você responde do jeito que vinha, eu respondo, não, tá aqui e tal. Não é assim que funciona. Bom, lembrando, tratamos de programação paralela. Aqui a gente está trabalhando com programação paralela. Nesse modelo, nesse exemplo, é justamente isso. Então, todo mundo está executando tudo ao mesmo tempo. Um mecanismo adicional, algo para complementar, tá? Para distinguir as mensagens é através do uso do parâmetro tag do tipo inteiro. Então, se você recebe o source, pode vir um tag em seguida, identificando a ordem da mensagem. Era o parâmetro que faltava, né? O processo de envio deve associar um tag a uma mensagem. O processo de recepção pode especificar que receber mensagens com um tag específico ou com qualquer tag. Depende da origem. Se vir de determinada origem, solução 1, o tag tem que identificar a ordem da mensagem, porque senão você pode ser induzido a responder fora da ordem correta. Então, o processo lá de resposta, que vai receber sua resposta, ele pode estar esperando outra coisa. E aí pode dar confusão na hora de dar a resposta. Por isso o tag é tão importante. O uso da opção... O uso da opção tag é preferível, tá vendo? Devido à redução de possibilidades de erros. Acabamos de exemplificar um que poderia acontecer, tá? Tem que tomar cuidado. Implementações do MPI. Aí, o que o Felipe estava perguntando agora, vamos citar algumas, tá? Muitas implementações de MPI foram desenvolvidas e praticamente todas elas foram implementadas sobre uma máquina virtual. Ah lá, o que a gente discutiu lá em sistema distribuído na aula anterior. Eu acho que a galera que já trabalha na área conhece VMs. Então, né? Por muitos computadores heterogêneos, workstations, PCs, multiprocessadores, em cada um dos quais se executa um processo usando-se um controle de mensagem entre essas máquinas. RPC. Agora, qual RPC? Vamos lá. Quais são essas implementações? MPI-CH. Foi desenvolvido pela Argonne National Laboratory, utilizando MPI 1.1 padrão. Essa ferramenta trabalha sobre as seguintes máquinas paralelas: IBSP2, Intel Paragon, Gray T3D, Meico CS2, TCC5, Ncube 2, Convex Exemplar SGI Challenge, Sun Multiprocessors, Cray YMP e Cray C90. As máquinas Cray, uma curiosidade, elas são utilizadas para prospecção de petróleo. Estamos falando de máquina, gente, não é PC, tá? Estamos falando de super máquinas, mega servidores, tá? Pode também ser executado sobre PCs utilizando Linux, FreeBSD ou Windows. Sistema operacional Sun, HPO da HP, o sistema SGI da Silicon Graphics, o IBM. Aqui está faltando um M. Deixa eu corrigir isso aqui, gente. Só um minutinho. Ó, IBM. Acho que está faltando um M aqui em cima também, ó. IBM SP2. É um outro mainframe, tá? Eu achei erro justamente no slide do meu colega lá, hein? Quem diria? IBM RISC 6000 e DEC Workstations. Aqui nós estamos falando de PCs com algo mais, tá? Não estamos falando de uma máquina qualquer, mais uma vez. É um tipo de máquina, um tipo de PC turbinado, tá bom? Então, não é esses PCs de casa que a gente está utilizando, são máquinas específicas, tá bom? Continuando. O MPI-CH/NT, o próprio nome já fala tudo, né? É outra implementação para o Windows NT e está disponível pela Mississippi State University. Essa versão suporta a comunicação com memória compartilhada entre estações de comunicação TCP/IP, entre processos de múltiplas estações, executando concorrentemente. Olha só,
Esse modelo, ele é um modelo legal, essa implementação é legal porque ela foi desenvolvida para trabalhar com o Windows mesmo, numa rede Windows. Isso é bastante interessante, especialmente porque está rodando pelo TCP/IP. Os outros modelos, eles trabalham, digamos assim, com o protocolo que tem. Mas atualmente o TCP/IP é o mais famoso e mais utilizado, né? Ninguém usa mais EPX, AppleTalk, não, é TCP/IP, certo? Isso aqui é bastante interessante, tá? Outra implementação disponível é o LAN. Gente, isso aqui é japonês. Eu tentei encontrar material para ele, mas as páginas não são traduzidas para o inglês, tá? Isso aqui é complicado, tá? Ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Computação Científica da Universidade de Notre Dame, na França. Só que a continuidade do projeto do LAN foi tocado por uma universidade japonesa, não lembro o nome agora, tá? Está no material original da pesquisa do cara. Essa implementação fornece algumas funções de monitoramento, as quais são muito úteis para administrar processos. Esse software tem sido testado e verificado sobre Solaris, IRIX, que é um tipo de Unix, AIX, que é do RISC 6000 da IBM, Linux, e HPUX, que é outro Unix da HP. Aí nós temos 3 que são mais simples, mas não tão disseminadas. O MPI Pro, que é um software comercializado pela MPI Software Technology, ele é pago, que pode ser executado no Windows NT, sobre TCP/IP, SMP e VIA, que é um outro tipo de protocolo de comunicação. O Patent MPI 4, que é um software comercializado, versão comercial, pela empresa GeniAs, para clusters de PCs, usando Intel x86 Win32. Gente, Intel x86. Nós estamos falando de tecnologia de 32 bits, não de 64. Então isso aqui é meio antigo já. E outras companhias têm desenvolvido implementações específicas para máquinas paralelas, tais como Alpha, Cray, esse IB está faltando o M aqui, IBM, os outros servidores da IBM, como o S390, aquelas máquinas que a gente viu da Dell, por exemplo, que usam também, tá? Caramba. Beleza. Aqui. IBM, Silicon Graphics, DEC e HP. Então, o que é utilizado hoje? Hoje, o padrão mais utilizado é esse, inclusive, que o Felipe achou, é o OPMP, tá? Mas, na próxima aula a gente vai ver uma coisa chamada... como é que é o nome? Deixa eu voltar lá no começo para não falar coisa errada. É tanta coisa que o professor até esquece. Aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre PVM. PVM é mais popular, tá? É bem mais popular. E aí vocês vão ver que isso aqui, na verdade, trata-se de uma VM preparada para trabalhar em paralelo. E essa VM, ela é baseada nessas implementações que a gente está vendo aqui. Já vem pronto para utilizar. Então, a gente vai analisar uma delas para ver como funciona na prática, tá? Eu vou, inclusive, tentar subir ela aqui, mas eu creio que minha máquina não tem capacidade para rodar. Vou tentar, tá bom? Bem, vamos ver algum... Professor, no que isso aí é usado? Para que serve? Vamos dar uma olhada em algumas aplicações práticas do MPI. Como que ele foi usado na vida real, tá? Existem muitas implementações paralelas de algoritmos exatos e meta-heurísticas para se resolver problemas de otimização, utilizando MPI. Vamos analisar algumas situações. Então, a gente tem várias situações específicas aqui que eu trouxe do material do meu colega para mostrar para vocês o MPI na prática. Algumas, inclusive, são bastante interessantes. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui é que a gente tem o Celso Ribeiro e a Isabel Rossetti, que são pesquisadores da PUC do Rio. No artigo A Parallel Grasp Heuristics from Second Path Network Design Problem, de 2002,
Desenvolveram uma heurística GRASP paralela para o problema de projeto de rede de dois caminhos. Two-Path Network Design Problem. Esse é um problema de algoritmos muito famoso, tá? Que consiste em encontrar dois caminhos entre pares de pontos origem-destino. No que se aplica, professor? Aplicações desse tipo de problema podem ser encontradas em projetos de redes de computadores, nos quais os caminhos com poucos arcos, estou falando de grafos, tá? São buscados a fim de forçar uma alta confiabilidade e maior rapidez. Os resultados computacionais mostram a eficiência do algoritmo paralelo e uma aceleração linear para até 32 processadores. Entendam 32 processadores como 32 nós em uma rede de computadores trabalhando em paralelo. Tá bom? Uma rede de computadores trabalhando em paralelo. Não é distribuído. Paralelo. Um outro exemplo aqui, ó. A gente tem os pesquisadores Kamal Sarma e Rojat Adeli, indianos, né? Dá para ver. Só que eles são da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Introduziram um artigo denominado B-Level Parallel Genetic Algorithms for Optimization of Large Structures. Parte integrante do seu livro Computer Aided Civil and Infrastructure Engineering. É um problema de engenharia. Olha só que legal. De 2001, no qual apresenta uma heurística de algoritmos genéticos na otimização de estrutura de aço da construção civil, sujeita às normas americanas de construção com aço. Utilizam dois esquemas inovadores na implementação paralela, com respeito à evolução dos indivíduos nos processadores e aos mecanismos de migração, cujos resultados computacionais apresentam acelerações eficientes. Professor, o que significa? Não entendi nada. Gente, isso é um problema de engenharia, pessoal da civil, tá? Os algoritmos genéticos, eles são aplicados em quê? Na engenharia genética, na engenharia civil, os algoritmos genéticos são aplicados na resolução de problemas, por exemplo, como montagem de treliças, estruturas de base para prédios. Então, eles utilizam o MPI em aplicações rodando em paralelo, e essas aplicações executam a troca de informações e os cálculos para montar os resultados de uma plotagem, por exemplo, de uma planta no AutoCAD ou em qualquer programa CAD, para construção das bases no qual vai ser criado o prédio. Então, eles são aplicados justamente isso. São problemas estruturais. Olha só, não tem nada a ver com a área, mas pode ser aplicado para isso. É um conceito que pode ser aplicado. O MPI, nesse caso, o que ele faz? Cada máquina é responsável por um trecho de processamento. Ele faz a troca de mensagens entre as máquinas utilizando MPI. Olha que legal. Pô, isso é super interessante, isso é super... né? É algo completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Que legal, né? A gente tem outra situação, ó. As pesquisadoras, mulheres agora, né? As senhoras Nathalie Marco e Stephanie Lanteri, que são do projeto Sinus, do INRIA. E aqui vocês vão me desculpar, mas meu francês é horrível. Institut National de Recherche em Ciência e Tecnologia de Numérica. Meu francês é horrível. Dá até vontade de dar risada. Da França. Em seu artigo denominado Two-Level Parallelization Strategy for Genetic Algorithms Applied to Optimum Shape Design. Mais uma vez, a implantação de um algoritmo genético para processamento paralelo, tá? E aqui, olha só, do que se trata. Apresentaram 2 níveis de estratégia para paralelização de um algoritmo genético aplicado a problemas de desenho ótimo de formas que minimizem o choque aerodinâmico. Os algoritmos foram executados no sistema SGI Origin 2000 e BMSP e um cluster de PCs Pentium Pro interconectados
através de uma rede fast internet de 100 megabits. Gente, essa aplicação ela é voltada para a aeronáutica. Ela é voltada para a aeronáutica. Ela mexe com o quê? Justamente os algoritmos que fazem cálculos estruturais, tá? Da montagem das asas das aeronaves. Então, isso aqui é aplicado por empresas como Boeing, como Airbus, para o cálculo estrutural do choque aerodinâmico do vento nas asas da aeronave, para saber o quanto de flexibilidade e força a asa tem que ter para suportar impacto em alta velocidade. Não tem nada a ver com a nossa área. Mas aí que você se engana. Tem tudo a ver. Porque eles precisam muito dos nossos algoritmos e do nosso trabalho como programadores para fazer isso. Nós não entendemos patavina nenhuma desse negócio de aerodinâmica, essas coisas. Eu não entendo nada disso. Mas eu entendo da programação do negócio. Então, se ele chegar com os dados e a estratégia de montagem do programa, eu crio o programa para ele. Eu ia apanhar bastante. Muito. Mas é um desafio bastante interessante, né? E aí, o que eles fazem? Você aplica o MPI em cada nó que vai executar os cálculos em cima disso, para que no final você obtenha os dados de resistência das asas das aeronaves. Olha que legal. E aonde entra o MPI nisso, professor? Na troca de mensagens dos resultados, né? Da passagem de parâmetros para que cada nó paralelamente saiba o que fazer durante aquele processo de cálculo. Olha que legal. Agora, esse aqui é muito legal, porque também tem a ver com linhas aéreas, né? Olha lá, os pesquisadores, eu só vou falar o sobrenome porque eu não consegui achar o nome deles, o artigo deles é muito difícil de encontrar, tá? Os pesquisadores Brünger, Mazeta, Fukuda e Nievergelt, em seu artigo Parallel Search Bench, Z-Run and its Applications, publicado na obra Annals of Operations Research na década, em 19th Decade, em 1999, descrevem o desenvolvimento de uma biblioteca orientada a objetos baseada no C++ e no MPI, atenção, para resolver diversos problemas de otimização combinatória, como planejamento de voos nas empresas de linhas aéreas, né? Eu achei erro nos slides do cara. Considerando a alocação da frota com janela de tempo. Então, quer dizer, olha só que legal. Eles desenvolveram uma biblioteca em programação orientada a objeto, né? Usando C++ e MPI. O framework MPI já está pronto, então eles encapsularam e criaram um novo framework para ser utilizado na otimização e planejamento de voos de linhas aéreas, né? Planejamento desses voos, então, das rotas, considerando a alocação da frota com janela de tempo. Então, ele distribui as aeronaves nas rotas de acordo com a janela de tempo disponível de cada uma. Isso, para empresas como Airbus, minto. Airbus é fabricante. As companhias aéreas, né? Vamos falar aí. Latam, British Airways. Eu ia falar Panam, mas a Panam não existe mais. Emirates, né? Que é famosa. Aquela outra, que é onde vai ter a Copa do Mundo, a Qatar. Essas companhias aéreas, especialmente do nível da Emirates, né? São grandes companhias aéreas. Elas precisam de softwares que permitam a distribuição da frota das aeronaves de maneira inteligente, né? Com o melhor aproveitamento possível em cima das rotas que eles voam. No caso da Emirates, ela voa para o mundo inteiro, né? E ela é detentora das
principais aeronaves que nós temos disponíveis no mundo hoje em dia. Então, nós estamos falando de Airbus 380, de Boeing 747, de uma variável grande, né? Uma grande quantidade de versões dessas duas companhias, tal, especialmente Boeing e Airbus. Tá? Eu sei um pouco disso porque eu acompanho os blogs de aviação. Acho que o pessoal deve ter um ou outro de vocês que curte também isso. Se não curte, por favor, comecem a curtir. É muito legal, tá? É muito interessante. E vira e mexe, comenta alguma coisa da nossa área lá. É muito legal, tá bom? E eles precisam, essas empresas precisam de programadores que criem esses frameworks para que eles possam ser empregados no software das empresas. Então, eles desenvolvem... Agora eu vou falar algo que o Felipe vai entender completamente. Vamos lá. Eles desenvolvem... A galera que já estudou comigo API ou desenvolvimento para web vai se encaixar. Olha só. Eles desenvolvem um sistema, conjunto de serviços, tá? E esses serviços, o que eles fazem? Esses serviços, eles recebem essas informações, né? E eles eles são o front-end de um conjunto maior, né, de servidores que trabalham de forma paralela. Eles recebem aquela informação, eles executam todos os cálculos em cima dos dados requisitados e eles devolvem a melhor forma possível de distribuição da frota. Beleza. Como que esses softwares se comunicam? Utilizando MPI. Cada nó paralelo que trabalha troca informações utilizando MPI. Beleza? Vamos lá. Um último exemplo, aí a gente vai partir para a parte final. Beleza? Vamos lá. Esse aqui. Esse é mais voltado para alguma coisa que a gente entende um pouco melhor, um pouco mais para a nossa área, tá? Esses caras são pesquisadores brasileiros, tá? O Martins, o Rezende, o Ribeiro e o Pardalos. Todos eles são brasileiros, mas da Federal do Rio de Janeiro e do MIT, tá? O MIT não, o UCLA da Califórnia, tá? Universidade da Califórnia. Não é o MIT. O MIT é de Massachusetts, isso. E a UCLA, né, a parte de TI da UCLA fica na Califórnia. Pessoal que... eles praticamente influenciam tudo a respeito de TI no mundo, né? Na nossa área, é um dos principais campos do mundo voltado à pesquisa na nossa área. Então, os caras são influências no mundo todo, tá? Na obra deles aqui, vamos falar direto da obra, tá? Para não perder muito tempo. Eles desenvolveram uma implementação paralela de GRASP, que é um tipo de algoritmo, tá? Para resolver problemas de Steiner em grafos. Muito bem. O balanceamento de carga é usado para maximizar o uso das capacidades dos processadores. Num entorno heterogêneo de clusters, de estações, e os resultados computacionais mostram que 40 problemas testados, a heurística paralela encontra a solução ótima em 33 deles. 33. Isso dá quanto? Dá mais de 80%. Não é? 32, 16, dá mais de 80%. O que isso significa? Significa que a implementação que eles criaram, utilizando MPI, tá, para o algoritmo GRASP e resolvendo problemas de Steiner em grafos, ajuda em quê? Ajuda a otimização do processamento em um cluster paralelo. Tá, no que isso vai ajudar a gente, professor? Isso vai ajudar no seguinte: se eles conseguem aplicar a resolução em cima de uma solução ótima em 33 de 40 problemas testados, o que isso significa? Significa que
A otimização e o balanceamento de carga está de tal forma que eles obtêm 80% mais de 80% de resposta positiva no processamento. De cada 40 problemas testados, eles encontram solução ótima em 33. Então vamos pensar. Se ele consegue, por exemplo, jogar para esse barramento o cálculo estrutural, por exemplo, de... Vamos pensar, a gente viu aerodinâmica, aeronáutica, a gente viu engenharia civil, mas vamos pensar... Vamos pensar em alguma coisa um pouco diferente. Por exemplo, a gente falou de aeronáutica. Vamos extrapolar um pouco? Hoje, eu vi a notícia que a China lançou o primeiro módulo do que vai ser a estação espacial deles. Né? Vamos pensar o seguinte. O software necessário para efetuar os cálculos do lançamento. Beleza. Vamos imaginar que a gente aplica a pesquisa desses caras e a implementação que eles fizeram em cima do nosso cluster que trabalha de forma paralela. Muito bem. Então, se a gente coloca esse problema para efetuar os cálculos e distribui os cálculos dentro desse cluster, de acordo com a heurística desenvolvida por eles, a possibilidade de encontrar soluções ótimas para o nosso problema é de 80%. Olha, estamos falando de números bastante interessantes, bastante palpáveis, né? E isso chama a atenção dos governos, tá? Aqui a gente está fazendo uma proposição. Mas quem será que vai dizer, ou deixar de dizer, que agências como NASA, como ESA, ou a Agência Espacial Chinesa, não faz uso desses clusters otimizados com uma implementação de cálculo paralelo? Por quê? As implementações de cálculo paralelo, como o trabalho dos pesquisadores cariocas aqui, elas permitem um excepcional resultado nas respostas. Em cima das pesquisas deles, gente, 80%, mais de 80%, né? Porque 33% dá mais de 80% de solução ótima. Olha a diferença para o que a gente tem, e a gente está falando de... Tá, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Talvez a gente não tenha essa noção, mas a gente está falando de computação que envolve lançamento de foguete. 80% é uma margem muito aceitável. Vamos fazer um comparativo? Todo mundo deve ter visto o Elon Musk sofrendo para lançar o Starship 2 dele, né? Aquele trambolhão que ele vai mandar, que vai, de acordo com ele e a SpaceX, vai levar uma galera lá para Marte. Quantas vezes a Starship falhou? A gente tem visto mais meme de falha da Starship do que lançamento com sucesso. Apesar que os últimos 2 lançamentos foram bem sucedidos. Mas antes nós tivemos quantas falhas? Tá, onde eu quero chegar? Imaginem o cluster de cálculo paralelo para a trajetória e o pouso do Starship. Quantidade de cálculos envolvidos. Estamos falando de bastante coisa. Agora, vamos pensar o seguinte. Se cada um dos nós deste cluster possui uma implementação otimizada, baseada na implementação paralela que eles criaram,
e ela está bem calibrada, a possibilidade de implementação e de sucesso, de acordo com o trabalho deles, é de mais de 80%. Então, baseado nisso, a gente pode chegar a que conclusão? A SpaceX não conhece isso aqui. Não é mesmo? Todo mundo entendeu a analogia? Entendeu as aplicações do MPI? Estamos chegando à parte final da aula, gente. Se tem alguma dúvida ou se alguém quer colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu posso estar errado, mas quando a gente fala de coisas desse naipe, muitos de nós não estão acostumados a entender o que é possível ser feito com a tecnologia, não é mesmo? Para nós, hoje em dia, a utilização de tecnologia, celulares, acesso à internet e tal. Mas, olha só, o Felipe colocou algo bastante interessante. E o que tem por trás disso? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo, a gente viu uma implementação do MPI, que nada mais é do que um framework que embarca RPC dentro dele. Beleza. Mas a gente viu aqui implementações, né, e aplicações práticas que praticamente extrapolam completamente tudo que a gente viu até agora. Né? Aplicações de cluster de cálculo paralelo, cluster paralelo para cálculo, de estruturas de engenharia civil, estruturas aerodinâmicas, de estruturas aeronáuticas, desenvolvimento de aeronaves. A gente acabou de dar um exemplo de cálculo, né, de lançamentos de naves espaciais. Existem muitas outras coisas que a gente pode ver com isso, se a gente extrapolar. E nós estamos falando de coisas reais, nada disso é ficção, tá? Estamos falando de coisas reais. Por exemplo, o LHC, né, o Grande Colisor de Hadrons, ele possui uma computação de cálculo muito pesada em torno de todo o trabalho que é feito. E quais seriam as implementações realizadas? O que será que eles usam no grid, desculpa, no grid não, no cluster paralelo para cálculos? Porque o LHC deve usar um poder de processamento violentíssimo. O que será que é usado lá? Aí alguns de vocês podem falar, mas professor, eu só estou vendo, o senhor citou algumas aplicações, mas ao longo da explicação eu só vi aplicações científicas. As aplicações em aeronáutica não são científicas. As aplicações de aeronáutica são utilizadas por indústrias como Airbus, Boeing, McDonnell Douglas, as empresas que produzem, né, criam e produzem projetos de aeronaves, né? Bastante interessante quando a gente começa a olhar por essa ótica. Por isso que eu digo para vocês, a gente olha as coisas hoje por essa ótica, por essa perspectiva e fala, não, mas isso aí é muito viajado, o professor está viajando e tal. Tem certeza? É viagem? Vou dar um exemplo. Daqui do estado. Daqui de Campo Grande. Um sistema de reconhecimento bovino. Olha que legal. Né?
a pessoa ela visualiza, né, o animal, reconhece o animal e começa a identificar o animal através de imagens. De acordo com os animais vão passando no brete, o sistema identifica o animal, faz reconhecimento, não é reconhecimento facial, mas dadas as devidas proporções, utiliza o mesmo algoritmo. Muito bem. Vamos imaginar a quantidade de cálculos por trás disso. Um sistema desenvolvido aqui no estado. Então, para aqueles que gostam, eu sei que tem alguns que gostam de falar, o professor está viajando, tal, não sei o quê. Então, não é viagem. É realidade. Está ao nosso redor, mas a gente não vê. Então, vamos nos familiarizar com isso, né? Eu entrei bem no espírito da Engetec, inclusive depois da palestra do professor doutor José Francisco, eu entrei bem nesse espírito. Vamos nos familiarizar com o ambiente acadêmico e científico que tem ao nosso redor, que tem muita coisa legal acontecendo ao nosso redor e a gente não vê. Vamos? Beleza? Bom, vamos lá. Alguma dúvida? Alguma colocação? Alguém gostaria de fazer algum acréscimo ao que a gente está discutindo? Eu só tenho uma coisa que eu acho que precisa para fechar aqui o meu raciocínio, que é que o MPI ele é um conceito de troca de mensagem, ou de fato ele deve seguir tipo, por exemplo, esses problemas que são resolvidos se aplica a eu ter aplicações que conseguem se comunicar por troca de mensagens estando paralelas dentro de ambientes distintos, tipo processos que não estão em um mesmo... diferentemente de um processo que eu abro uma thread para ele, que eu posso passar um endereço de memória para ser compartilhado. Se eu tento acessar uma memória que está fora de um processo, o sistema operacional iria me negar uma violação de acesso. Certo? Agora, baseado em um programa que eu preciso trocar mensagens de um processo que está em outro lugar sem violar memória, eu uso algum mecanismo para trocar mensagem entre eles. E esse mecanismo, ele também permite que eu possa mandar para vários, igual no caso do MPI que a gente viu que tem broadcast, né, por exemplo. Então, tipo, esse conceito que a gente deve aplicar em soluções que a gente pode falar, estou usando o conceito de MPI nessa solução, ou se trata de algum RFC, por exemplo, que você tem que seguir, sabe? Determinados padrões para você falar, eu estou implementando isso. Não sei se ficou muito claro a minha pergunta, professor. Não, não entendi. A tua colocação Senão eu tento formular melhor. Não, mas é pertinente, tá? Pensa assim, tanto da parte conceitual, quanto dos frameworks que você mesmo encontrou disponível, como o OpenMP. Mas isso é importante. MPI não tem RFC, não tem IE e não tem ISO. Não tem. O que nós temos? É um conceito e várias implementações. Cada uma delas trabalha de um jeito diferente. Mas o que é mais importante, apesar de cada uma delas trabalhar de um jeito diferente, todas elas trabalham o mesmo conceito. Então, pode haver a possibilidade de implementações diferentes serem utilizadas em redes heterogêneas. Entendeu? Então, a tua ideia, Felipe, está perfeita. A implementação, o que você propôs, está certinho. A única coisa do que foi proposto que talvez não esteja aderente à ideia é justamente RFC. Não existe. Tá? Não existe. Mas, no restante,
Eu procurei mesmo, não achei nada, nenhum padrão. Você não vai achar. Você não vai achar mesmo. Diferente do RPC. O RPC tem. Justamente. Olha que interessante, né? Ele utiliza internamente, ele embarca o RPC, mas ele não tem um RFC baseado em algo que possa ser utilizado. Não. Ele tem conceitos. O que também abre um pouco o leque de opções para os desenvolvedores, né? Porque se é um conceito, então quer dizer que eu posso desenvolver da minha forma, do meu jeito. Por isso que a gente tem essas implementações, e todas elas, geralmente, tirando, lógico, a parte proprietária, naquilo que é comercializado, nós temos implementações que são desenvolvidas por universidades. Então, é algo bem aberto, né? Bem disponível, um conceito fechado, trabalhado, mas conceito, quer dizer que várias pessoas podem trabalhar cada uma de uma forma diferente, do seu jeito, mas a ideia é a mesma. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar, né? A gente está acostumado com o produto fechado. Não, eu tenho o framework Java, eu tenho o framework .NET, eu tenho... Então, só que dessa vez, a galera que mexe com programação, volta um pouquinho lá atrás e olha... Todo mundo lembra o que é Design Pattern? Design Pattern é padrão de desenvolvimento, né? Então, padrão de desenvolvimento é um conceito, é uma ideia. É algo que derivou da experiência de alguém. O MPI segue a mesma linha. Tá? Ele não é um produto pronto. Ele não é um RFC, ele não é um padrão. Não. Mas ele é um conceito. É um conceito que embarca vários outros conceitos utilizados, entre eles o RPC. E aí o que você tem? Bom, se eu tenho um conceito, quer dizer que eu posso desenvolver algo baseado naquele conceito. Significa que as várias implementações existentes podem conversar entre si. E olha aí o tamanho da coisa disponível para a gente, né? Uhum. Bem legal, tá expandindo minha mente aqui. Expandindo minha mente. Eu achei bastante interessante trazer isso para vocês, porque é algo completamente diferente do que a gente viu até agora. Tá? E o que a gente vai ver na próxima aula, o PVM, é mais diferente ainda. Beleza? Alguém mais? Não, não? Beleza, então. Então, vamos encerrando a nossa aula. Está aqui o nosso enunciado de relatório, tá? Vocês vão falar sobre MPI. Introdução, conceitos, funcionamento, modelo básico, tá? Implementações do MPI. Podem buscar outras informações, quem achar necessário e pertinente, dar uma pesquisada, querer olhar outros papers, outros artigos, tem muita coisa em inglês. Português é difícil. Aplicações práticas do MPI também pode procurar, existem vários cases disponíveis, a maioria são aplicações em âmbito acadêmico. É possível encontrar alguma coisa em âmbito profissional? Sim, mas a nível de indústria. Tá? É muito difícil encontrar alguma coisa, por exemplo, no âmbito comercial. Quem encontrar, por favor, coloca no relatório e destaca lá, que aí na próxima aula a gente pode até trazer para a turma. Tá bom? Eu não encontrei, mas eu fiz a minha busca baseada em artigos acadêmicos e científicos, através da ajuda do meu colega lá do Rio Grande do Sul. Então, caso alguém encontre algo voltado para o lado comercial, tá? Desenvolvimento de frameworks para cálculo de folha de pagamento, alguma coisa desse sentido, provavelmente deve existir, mas exige alguma pesquisa. Então, se por um acaso você trompar com uma coisa dessa, traz isso para a gente.
Vamos compartilhar isso aqui, trocar essa ideia aqui, tá? Esse assunto é muito legal, gente. Muito legal mesmo. E por último, mas não menos Professor, importante... Oi. hoje, assim, eu queria só falar aqui que eu trabalho hoje com um sistema que eu acho que a forma com que a gente fez a arquitetura das coisas talvez se encaixe nesse modelo MPI. E talvez eu queria mostrar um pouco para vocês, para a gente discutir, talvez até me esclarecer melhor se encaixa ou não, e aí evoluir, né? Conhecimento, eu acho que todo mundo, tanto para mim e para a turma. É bastante interessante. A gente pode depois marcar, né, durante agora, porque a gente tem mais 4 encontros antes da prova. Então, eu gostaria de aprofundar mais esses dois assuntos, tá? MPI e o PVM. Então, vamos fazer o seguinte. A próxima apresentação, a próxima aula, vai tratar de PVM. Eu vou apresentar para vocês o PVM, eu vou trazer alguma coisa já baseada, eu já tenho a apresentação meio pronta, tá? Ela vai trazer alguns conceitos diferentes, muito interessantes, e a gente acerta na próxima aula para a gente dar uma analisada em experiências, tá? Para a gente poder trazer essas experiências para a aula, né? Por exemplo, o Felipe, de repente, apresenta alguma coisa, outros colegas podem apresentar outras ideias ou outras pesquisas, tá? A gente pode bolar alguma coisa assim, né? Para compartilhar esse conhecimento. Esse assunto é extremamente interessante. Isso aqui vale uma iniciação científica, tá, gente? Isso aqui é algo que a gente tem que pensar. Pô, eu tenho tempo disponível? Será que eu tenho tempo disponível? Se eu tiver, será que vale a pena dar uma investigada nisso aqui? Porque um projeto de iniciação científica baseado nisso aqui, a universidade não tem nada parecido. Tá? Vale a pena pensar. Tá, e por último, gente, a questão de aula do professor. Lembrando, né? É para falar sobre IEEE e ISO. Não estou falando de imagem de CD e DVD, tá bom? Prepara o relatório no corpo abaixo, no corpo do e-mail, né? E coloca o assunto que está aqui, ó. APD Atividade 2021-04-29, tá bom? Data de entrega, dia 2 de maio. Tá? 3 dias, fazer tranquilo, pesquisem, procurem outras coisas, outras implementações, se acharem, algumas outras aplicações, tragam essas informações. Quem quiser pode até preparar alguma coisa para apresentar na aula, tá? A gente pode pensar em alguma coisa aí de nota em cima disso, tá bom? Ó eu, hein? Quem apresentar isso aí, eu posso até livrar a cara do relatório. Olha que legal. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre o relatório, sobre o que tem que fazer? Lembrando, a questão de aula é por último, hein? É a última coisa a questão de aula, tá bom? Então tá. Tá aqui meu e-mail, vamos ao encerramento. Em nome do Uniderp Croton, agradeço a presença de todo mundo. Continuem se cuidando. A coisa tá feia do Covid, então vamos manter todo o cuidado. Tá bom? Gente, fico por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Fui!